Oi pessoal, estou de volta. Vamos lá, disciplina de Geografia Ambiental, vamos continuar com o nosso conteúdo. E o conteúdo de hoje é um conteúdo bem interessante e a gente vai falar sobre o perfil topográfico. O que é o perfil topográfico? Qual a característica básica? Como que ele é formado? Qual a importância desse perfil topográfico, principalmente para vocês, técnicos de meio ambiente? Vamos lá. Veja só, quando eu falo em perfil topográfico, eu estou tratando de uma representação gráfica de um corte vertical no terreno. Então vamos imaginar uma montanha em que vocês fizeram um corte vertical e que vocês estão enxergando no mapa esses cortes, essas diferentes altitudes. Tá difícil de visualizar? Vocês vão conseguir. Pode esperar. Veja só, uma ferramenta que nós usamos para traçar o perfil topográfico e que sem ela não é possível traçar o perfil, são as curvas de níveis. O que são essas curvas de níveis? São curvas utilizadas para representar o relevo terrestre, permitindo que tenhamos um valor de altitude em qualquer parte da carta que a gente está avaliando. Bem, aí você fala, curva de nível, eu não entendi nada, o que quer dizer isso? Vamos para um exemplo prático. Quando nós olhamos uma montanha e várias vacas andando na montanha, a pergunta é, principalmente eu já ouvi isso do meu filho, por que a vaca não cai lá de cima? A vaca não cai porque ela está andando com a perna dianteira, a perna não, as patas dianteiras e traseiras no mesmo nível, o mesmo grau de declividade em que estão as patas dianteiras, estão as patas traseiras. Você não vê uma vaca, por exemplo, andando morro abaixo. Se ela quer chegar lá embaixo, ela não desce morro abaixo. Ela vai andando sempre longitudinalmente até chegar na parte inferior do terreno. Então, ela segue intuitivamente, ela segue a mesma declividade do terreno e vai caminhando seguindo a mesma declividade do terreno para que ela não perca o equilíbrio. Veja só, quando eu me posiciono em um morro e que eu coloco os meus pés, o direito e o esquerdo, em dois pontos, pernas abertas, em dois pontos, indicando o mesmo grau de declividade para que eu não caia, não me desequilibre, isso quer dizer que eu estou me posicionando sobre uma curva de nível. A curva de nível nada mais é do que o ponto de mesma declividade do terreno, certo? Esse aqui é um mapa característico de curva de nível. O que eu quero que vocês vejam nesse mapa é que trata-se de um mapa cheio de linhas e que essas linhas, elas circulam o mapa e terminam no mesmo ponto em que elas começaram. Pode não estar dando para visualizar, mas em um mapa mais específico a gente vai conseguir ver isso, certo? Olha só, do que eu estou falando? Aqui eu tenho um mapa, um pequeno mapa de uma curva de nível. Nós podemos ver que neste caso aqui, eu tenho uma altitude de 200 metros no meu mapa. Isso quer dizer que eu estou no topo de um morro. Essa linha, ela se inicia em um ponto, circunda e termina no mesmo ponto. Isso é uma característica básica da curva de nível. A curva de nível, ela se fecha. Ela não começa num ponto e termina em aberto. Ela sempre vai fechar aonde ela começou. Então, eu tenho aqui uma altitude de 200 metros nesse ponto, a linha abaixo 150 metros. Vejam só, eu estou descendo o meu morro 100 metros, essa linha toda aqui, quer dizer que em qualquer ponto que eu circundar essa linha, aqui eu tenho 100 metros de altitude. Se eu continuar nela, aqui eu vou ter 100 metros de altitude. Se eu continuar aqui, eu continuo com 100 metros de altitude. E aqui o meu terreno continua com 100 metros de altitude.
Isso quer dizer que em qualquer ponto eu tenho a mesma altitude. Isso é a curva de nível. Aqui eu tenho 50 metros de altitude, estou descendo o meu terreno, pessoal, olha só, estou descendo. E aqui a minha linha, a minha curva de nível ao nível do mar, certo? Então eu tenho aqui um mapa. Por que isso é um mapa? Veja só, eu tenho indicação do meu norte, eu tenho escala, eu tenho um título, eu tenho todas as características necessárias para que eu olhe para esse mapa e que eu consiga interpretá-lo, o que ele quer dizer. Quando eu olho para este tipo de mapa, o que eu vejo? Eu tenho aqui 2 morros, digamos assim. Tenho 2 morros. Um com 250 metros de altitude e outro com 200 metros de altitude. Então, eu tenho um morro maior que outro, um ao lado do outro. Vocês conseguem visualizar isso? E aqui, cada linha dessa vai representando como eu vou descendo esse morro. Qual é o desenho deste morro? E nós vamos entender o que significa essas linhas mais juntas e o que significa essas linhas mais distantes. Nós vamos ver isso. Veja só, nós vamos entender isso através das propriedades das curvas de nível. A primeira propriedade é que todos os pontos situados sobre uma curva têm a mesma altitude. O que eu mostrei para vocês lá? Nós vimos curvas de níveis em que elas faziam isso aqui, ó. 200 metros. 300, 400, certo? Então, a propriedade que eu falei, que eu mostrei para vocês, essa primeira propriedade, é aquela que eu disse. Se eu verificar um ponto aqui, ele tem 200 metros, aqui ele vai ter os mesmos 200 metros de altitude, aqui eu tenho os mesmos 200 metros de altitude. E quando eu verifico aqui, olha, nos meus 300, aqui tenho 300 de altitude, aqui tenho 300 de altitude. Qualquer ponto que eu pegar sobre esta linha, eu terei 300 metros de altitude. Isto é uma propriedade da curva de nível, ok? A outra propriedade é que 2 curvas de nível não se encostam. O que eu quero dizer? Às vezes, nós vemos algum ponto, veja só, eu tenho aqui uma curva de nível preta de 400 metros e eu vou fazer uma curva de nível de 450 metros. Então, veja só, ela veio aqui. Em algum ponto, ela faz isso, ó. E a impressão que eu tenho é que aqui eu tenho apenas uma curva de nível. Ela seria o quê? 400 metros? Ou a minha curva de nível de 450 metros? Certo? Só que a propriedade diz que as curvas de nível, elas não podem se tocar ou se cruzar. Caso isso aconteça, que foi o que aconteceu aqui, quer dizer o quê? Que uma curva passa por baixo da outra. Isso quer dizer que a minha curva de 400 metros está aqui e que a minha curva de nível de 450 metros de altitude está acima dela, sobreposta a ela, certo? Mas como que ela é representada, então, se ela não pode ser feita assim? Na verdade, ela é representada, eu vou fazer aqui embaixo, mas de forma pontilhada. Isso quer dizer que uma curva está sobreposta à outra. Então, toda vez que vocês verem no gráfico esse pontilhado, é essa indicação de uma curva sobreposta à outra, ok? Vamos para a propriedade seguinte. Ela diz que uma curva de nível sempre tem um fim. Eu falei isso com vocês, não existe curva de nível que termina no aberto. Não existe uma curva de nível que vai vir aqui e vai simplesmente terminar aqui. Não! Ela tem que ter um começo e ela terá um fim em algum ponto junto com o começo dela. Ela tem início, meio e fim. Ela se fecha, ok?
fecha em si mesma, dentro ou fora do limite do papel. Algumas vezes, nós vamos ver alguma curva de nível que vai fazer isso, ó. Ela vem, passa aqui. Isso quer dizer que ela está em aberto aqui? Não. Isso quer dizer que ela se fechou fora do seu mapa, ok? O que diz a nossa quarta propriedade? Ela diz que uma curva de nível não pode bifurcar-se. Então, veja só, se eu tenho uma curva de nível aqui, ela simplesmente não pode fazer isso, ó. Saio daqui uma curva e saio daqui outra curva. Ela não se bifurca, certo? Ela não forma duas curvas diferentes. Ela vai ter o começo, o meio e o fim, como diz a propriedade anterior. E para fechar, a nossa quinta e última propriedade diz que terrenos planos apresentam curvas de nível mais espaçadas e terrenos acidentados, curvas mais próximas umas das outras. É isso que eu queria mostrar para vocês. Veja só, quando nós pegamos essa distância aqui entre as curvas de níveis, eu tenho essa distância grande, isso quer dizer que eu tenho um terreno mais plano. Isso quer dizer que se eu estou subindo o morro, eu vou subir o morro de forma devagar, tranquila, é aquele morro suave de se subir. Então, para eu sair dos meus 300 metros de altitude e chegar aos meus 400 metros de altitude aqui, eu vou ter uma subida suave. Agora, quando eu saio do mesmo 300 metros de altitude e vou para o 400 metros de altitude, próximos, isso indica aquele morro que você sobe ele, que ele é bem a pino. Quando eu saio dos 300 metros e vou para os 400 metros próximos, isso indica que eu subo o morro de forma a pino, aquele morro bem íngreme, em que eu vou me cansar mais para subir. É aquele morro que, de forma rápida, eu passo da altitude de 300 para 400 metros. Rapidamente, eu subo de altitude, certo? E aqui, eu vou percorrer um longo espaço até eu chegar nos 400 metros. É isso que me diz a minha quinta e última propriedade, ok? Vamos continuar. Bem, aqui nós temos a representação das curvas de níveis. Eu tenho aquele desenho que eu mostrei para vocês, dois morros, certo? E aqui eu tenho as altitudes sendo representadas, 45 metros através dessa linha, 40 metros, essa linha, 35 metros, certo? 30 metros. Aqui está me indicando as altitudes do meu morro, certo? Agora, aqui a gente não tem a impressão de que essa altitude é negativa? Sim, é verdade. Isso quer dizer que aqui eu tenho uma depressão. Eu tenho uma região em que eu posso ter, por exemplo, uma vossoroca, certo? Eu vou ter uma área de baixada, indicando aqui dessa forma. Bem, como é que eu transformo isso? Veja só, este mapa vai se transformar nisso, que é o perfil topográfico, certo? Cada linha dessa, que parece que acaba aqui, mas ela dá a volta no morro, ela será representada aqui. Olha só, ela vai e dá a volta no morro, certo? Indicando qual a altitude desse relevo, ok? Bem, para que serve na prática o conhecimento dessas curvas de níveis? Quando nós olhamos essa foto, o que vocês veem? O que a gente consegue visualizar de interessante nela? Nós temos uma área de declividade, nós temos uma área de mata ciliar, uma área com maior
largura de mata ciliar, uma área mais intensa de mata, e nós podemos observar, vê se vocês conseguem ver, que nós temos uma água barrenta aqui, olha. É a sedimentação do solo, é o solo sendo trazido para dentro do rio, certo? Olha aqui, olha, a parte limpa do rio, que seria a parte azul, e aqui a parte de sedimentação. O que a gente consegue ver é que na área de mata e na área onde foi trabalhada as curvas de níveis, vocês estão vendo aqui, ó, a área foi trabalhada para fazer o plantio em curva de nível, nós temos uma menor sedimentação. Isso quer dizer o quê? Que quando eu reduzo a velocidade da água através da curva de nível, que eu faço terraços no meu terreno, impedindo a velocidade da água, eu consigo reter o solo, eu consigo aumentar a infiltração de água nesse solo e eu consigo reter mais as partículas de solo, certo? Quando eu retenho mais as partículas de solo, juntamente com outras práticas conservacionistas, como no caso da mata ciliar, eu consigo reduzir a quantidade de sedimentos que vão para as águas, certo? Impedindo assim a redução do curso d'água neste rio, ok? Nesse caso aqui, onde nós não temos curvas de níveis e nós não temos uma prática intensiva conservacionista de mata ciliar, nós temos maior quantidade de sedimentos sendo transportados dessa região e sedimentados aqui no rio. Bem, o que implica isso? É só solo que vai para o rio? Não. Quando esse solo desce para o rio, ele leva nutrientes, ele leva micro-organismos, ele leva o solo propriamente dito, certo? Sementes de plantio. Então, tudo isso está sendo carreado para dentro do rio. E o que isso implica dentro do rio? Implica em redução de curso d'água, aumento da margem aqui do rio e redução de curso d'água, ok? Um grave problema ambiental que nós enfrentamos no Brasil hoje e uma das práticas conservacionistas a serem utilizadas, a prática básica a ser utilizada, seria a marcação de curvas de níveis e a construção de terraços, que vão fazer com que, a hora que a água desce, ela encontra um ponto em que ela infiltra e aí ela desce de novo, outro ponto que ela infiltra, eu reduzo a velocidade da água, aumento a infiltração da água e reduzo o escoamento de solo dessa região, ok? Junto com as outras coisas que a gente viu, como semente, nutrientes e tudo mais. Bem, então nós estamos falando de proteção e conservação ambiental. As curvas de níveis, aqui representadas pelo número 2, olha, né, os terraços, as faixas de proteção, representadas pelo número 3, e o cultivo em curva de nível, representado pelo número 2 aqui, olha, eles vão fazer com que o curso d'água seja menos afetado por esse solo que é carreado para dentro do rio. Então, eu tenho uma proteção que está sendo realizada sobre esse solo, ok? Bem, como que eu vou construir um perfil topográfico? Bem, quando vocês recebem uma carta temática, um mapa, vocês recebem um mapa de curva de nível. Como transformar aquilo no perfil topográfico para que vocês consigam visualizar o que está acontecendo na região? Nós vamos ver que para construir, nós precisamos usar como base as curvas de nível, que nós já vimos. E nós veremos o seguinte, que na construção do perfil topográfico, ele pode ser utilizado na delimitação de áreas, ele pode ser usado na construção de estradas, edifícios, barragens. Vocês vão enfrentar vários problemas em barragens que poderão ser resolvidos com curvas de níveis e através do perfil topográfico, urbanização, saneamento, loteamento, construções de canais de irrigação, pontes, túneis, viadutos, planejamento de linhas de transmissão, eletrificação. Então, o perfil topográfico é algo que vai estar
constantemente presente nas cartas temáticas que vocês vão receber, ok? Bem, quais são as etapas de construção desse perfil topográfico? A primeira é que eu vou traçar uma reta sobre o meu mapa topográfico, certo? O meu mapa de curva de nível. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou vir e vou traçar uma reta sobre ele. Ok? É o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu vou colocar uma folha de papel milimetrado sobre esse mapa, ou um papel quadriculado. Ele vai servir para construir o perfil paralelo à linha reta que eu tracejei aqui, ok? Então, um dos meus eixos do meu papel milimetrado, eu vou coincidir com essa linha que eu tracei. Vou projetar o eixo horizontal, a interseção de cada curva, tendo em conta a cota de cada altitude. Nós vamos ver aqui, nós temos uma figura mais para frente e vocês vão entender melhor. Vamos traçar um eixo vertical e vamos marcar o valor de cada curva. Depois, basta unir os pontos e dar origem ao perfil topográfico. Veja só, a carta que eu recebi é esta carta aqui, certo? Me indicando dois relevos diferentes. Um com 200 metros de altitude, outro com 250 metros de altitude. Como nesse caso que eu mostrei para vocês aqui no papel. Tracei uma linha de A a B, cortando todo o perfil. Peguei o meu papel milimetrado, vocês podem ver, está um pouco claro, mas vocês poderão ver aqui as partes milimetradas do meu papel. E o que eu vejo? Quando eu marco 200 metros de altitude, o meu papel milimetrado aqui, ó, ele tem 0, 50, 100, 150, 200. Então, eu vou pegar 200 metros de altitude e eu vou marcar exatamente na mesma direção aqui no meu papel milimetrado. Marco este ponto e assim por diante eu continuo com as outras curvas. 150 metros vai ser marcado aqui no 150, 100 metros vai ser marcado aqui nos 100 metros, 50 metros aqui nos 50 metros. Então, eu vou marcando os pontos correspondentes aos pontos que estão no meu mapa de curva de nível. Vou marcando os meus pontos no meu papel milimetrado. Veja só, passei para o outro relevo, o relevo que está ao lado. Ele me indica que neste ponto aqui onde eu estou cortando com a minha linha, eu tenho 50 metros. Então, eu marquei o ponto aqui, olha, 50 metros, certo? Depois eu fui para 100 metros. Então, eu subi 100 metros, 150, estou subindo, 200, subi, 250, subi. Cheguei em 250, quando eu continuei a minha reta, ela manteve-se em 250. Isso indica que o topo do meu morro manteve-se em 250 metros de altitude. E aí eu comecei a descer. O que eu quero mostrar para vocês é que aqui, entre uma linha e outra, eu tenho uma distância um pouco maior. E aqui, entre uma linha e outra, eu tenho uma distância bem menor. Isso indica que um ponto ficará quase que em cima do outro. Olha, vamos descendo. Lembrando que aqui eu estou falando de um relevo bem acidentado. É aquele morro que eu falei bem íngreme. E aqui eu estou falando daquele lado do morro suave, em que eu vou subindo devagarzinho, olha, mais suave, certo? Continuei seguindo a minha reta até chegar no último ponto da minha curva de nível, que é o nível do mar, marquei o último ponto. Depois que essa representação foi feita no papel milimetrado, o que eu faço? Olha só, esse desenho aqui é esse mesmo desenho aqui de baixo. Com a diferença que eu vou unir todos esses pontos aqui, ó. Eu vou traçar o meu perfil, unindo esses pontos. Olha aqui o que eu fiz. Eu vim unindo os pontos e traçando o meu perfil. Pronto. Está pronto o meu perfil topográfico. Quando eu olho para ele, eu consigo visualizar que eu tenho dois tipos de relevo. Um relevo mais acidentado, um relevo menos acidentado. Aqui, mais íngreme, uma encosta menos íngreme. Aqui eu tenho uma área de declividade. Então, eu consigo verificar
o que este mapa quis me passar de forma mais simples, mais visual, ok? Então, vamos recordar o que nós vimos nessa aula. Nós vimos sobre o perfil topográfico, sobre a importância da curva de nível, o que é a curva de nível. É o nível se relacionando em dois pontos de mesma declividade, quando eu estou medindo dois pontos de mesma declividade, né? Mesma altitude. Aqui nós vimos as propriedades das curvas de níveis, que são as 5 propriedades que nós vimos detalhadamente. Para que serve essa curva de nível, certo? Manutenção de solo, nutriente, micro-organismos, evitar contaminação de rios, evitar acúmulo de sedimentos nos rios, redução de curso d'água, nós vimos tudo isso. E a construção do perfil topográfico. Como que eu construo o perfil topográfico? A partir de um mapa de curva de nível, ok? Valeu, galera. Até a próxima aula. Obrigada.